Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site. Olá! Sobre os assuntos de família, hoje estaremos abordando o tema culto individual do Evangelho, que será apresentado pela Lorena. No final do vídeo, se você gostou, lembre-se de curtir e também de acessar o link que fica abaixo do vídeo para ver o material postado referente ao assunto abordado. Olá, amigos, irmãos, que alegria estarmos aqui novamente nas nossas reflexões dos assuntos de família, que a paz de Jesus nos envolva, que nos inspire para que possam ser bem proveitosos esses momentos que aqui estaremos reflexionando hoje sobre o culto individual do Evangelho. Alguns de nós, talvez muitos de nós, já nos perguntamos se a gente pode, deve fazer o culto do Evangelho no lar sozinho. Em geral, a gente ouve falar no culto do Evangelho no lar em família, acompanhado. Então, às vezes acreditamos que não se faz sozinho. Mas por que nós perderíamos uma bênção dessas? De ler o Evangelho, de reflexionar sobre as lições que ali estão. Então, nós devemos sim aproveitar essa oportunidade. Muitas vezes porque aqueles com quem moramos, dividimos o nosso lar, ainda não estão prontos para fazer o Evangelho, não se sentem motivados, não foram tocados por essa realidade. Então, somos só nós no nosso lar que gostaríamos de fazer, que sentimos até necessidade em fazer. Então, vamos nós fazer isso. Se a gente não consegue fazer, por exemplo, na sala, vamos fazer no nosso quarto, num lugar que a gente possa ficar ali em silêncio, naquele horário combinado. A gente vai abrir o Evangelho, vai ler. Antes de ler até o Evangelho, vamos fazer a nossa prece para nos ligar à espiritualidade, a Deus, a Jesus. Vamos ler o Evangelho, vamos meditar, pensar sobre o que lemos, falar até, não tem problema, a gente fala em voz alta, a gente convida Jesus para conversar conosco. Já que somos nós que vamos fazer o Evangelho sem uma outra pessoa ali conosco, convidamos Jesus. Jesus, vem conosco, vem comigo, vem conversar comigo, me inspira. A espiritualidade que nos assiste, que trabalha nessa tarefa, estará conosco, nos trará boas ideias. Nesse momento, assim, a gente deve aproveitar bem para ler e pensar o que aquilo tem a ver conosco, porque às vezes a gente nem se dá conta quantas feridas que uma leitura do Evangelho pode nos ajudar a sanar, quantos esclarecimentos, olhando para aquilo que nos coube naquele dia ou naquela noite, enfim, no momento em que fazemos o Evangelho, o quanto que aquilo tem a ver com a nossa realidade, com o momento que vivemos, com a vida e o caminho que trilhamos, e quanto que nós recebemos da espiritualidade nesse momento. Então, aproveitarmos bem esses momentos e, assim, deixando a nossa alma se envolver por todas essas vibrações. Com o tempo, talvez, aqueles que convivem conosco vão se sentir também, talvez, tocados por essas vibrações todas, porque eles vão registrar. Todo o nosso lar fica numa vibração muito mais alta, a tendência é ficar mais harmonioso, todos terem mais bem-estar. Então, aqueles que convivem conosco vão perceber essas benesses,
vão perceber que naquele dia ou naquela noite que nós fazemos o Evangelho no lar, tem alguma coisa diferente que acontece no nosso lar. E talvez devagarinho eles nos vendo assim, né, nos acompanhando fazer o Evangelho e vendo essas modificações todas que acontecem no nosso lar, vendo modificações em nós para melhor, nós nos tornando mais pacientes, mais tolerantes, com mais bom ânimo, com mais capacidade de perdoar, de amar, de ser mais afetuoso. Quem sabe aos pouquinhos outros não vêm se juntar a nós para fazer o Evangelho também. Cada um tem seu tempo, mas nós podemos favorecer isso ao praticarmos o nosso Evangelho. E vamos mostrando também que a nossa fé e a nossa escolha pela espiritualidade, pelas verdades que o Evangelho nos traz, que a doutrina espírita nos esclarece, que isso para nós é muito significativo e é alguma coisa com a qual nos comprometemos, nos entregamos e que fazemos isso mesmo que ninguém mais queira fazer no nosso lar. Nós seremos um bom exemplo, seja para aqueles adultos que convivem conosco, seja para os mais jovens ou até para as crianças. Então, vamos nos estimular a fazer o Evangelho no nosso lar, mesmo que sejamos só nós. Temos também a realidade de alguns de nós que moramos sozinhos e nem por isso vamos perder essa maravilhosa oportunidade desse contato com o que Jesus nos deixou e com Jesus ali conosco. O nosso lar, se moramos sozinhos, merece todo essa chuva de bênçãos que cai sobre o nosso lar quando nós fazemos o Evangelho. Não importa, a gente fala alto, estando sozinho também em casa, não tem problema nenhum se isso é o que nos ajuda a fazer o Evangelho. Vamos valorizar essa ferramenta maravilhosa que nós descobrimos. E, a bem da verdade, nós sabemos que nunca estamos sozinhos. Nós temos a espiritualidade que nos assiste, que nos acompanha, nosso anjo guardião, os nossos benfeitores espirituais, que todos estão conosco nesse momento. E sabemos também que não é só para nós, que se expande pelos nossos vizinhos, pelo nosso prédio, se expande quando ali, depois que a gente lê o Evangelho, reflexiona e fazemos as nossas preces já finais para encerrando esse momento, se nós ali mentalizamos também não só o nosso lar, os nossos vizinhos, nosso prédio, a nossa cidade, mas o planeta todo, o mundo todo, essas vibrações elas têm força. E se expande, são pequenas luzes que nós vamos acendendo nos nossos lares e que vão se espalhando pelo mundo. Então não deixemos nunca de fazer o Evangelho porque estamos sós. Nunca estamos sós da presença de Jesus, da presença de Deus e dos benfeitores espirituais que nos acompanham. Então, irmãos, com essa mesma vibração que sentimos quando trazemos o Evangelho para o nosso lar, sigamos as nossas trajetórias com segurança, com autoconfiança e confiança em Deus, que sempre nos aponta os melhores caminhos, as melhores soluções. E sendo assim, que Deus continue nos acompanhando a todos, que nós tenhamos o coração aberto e receptivo para tudo que Ele nos envia, para que possamos receber. Um fraterno abraço a todos, até o nosso próximo encontro, fiquemos todos com Deus. Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site